Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo. Este é o primeiro episódio de um grupo de podcasts intitulado Papo com Horas. Nestes podcasts reuniremos artistas LGBTQIA+, da cena de São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, para bater um papo sobre resultados de uma pesquisa e de vivência sobre o processo de se assumir LGBTQIA+. O projeto de pesquisa foi contemplado pelo edital Nelson Seixas 2021, da Prefeitura de nossa cidade. Um agradecimento à Prefeitura e a toda a Secretaria de Cultura. Bom, vamos papear. Nosso episódio de hoje é o primeiro e contaremos com a presença de Harlen Félix e de Pesote. Bom, prefiro que o público conheça vocês pelo próprio olhar que vocês têm de si mesmos. Então se apresentem, meus amores. Harlen, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Harlen Félix, tenho 44 anos. A minha orientação sexual é homossexual, né? Sou um cara homossexual, trabalho como ator, também trabalho como criador de conteúdo. Moro em São José do Rio Preto há 17 anos, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E adoro trocar experiências, contar histórias, falar das minhas vivências, né? E isso também é um ato, né? Uma forma também da gente militar e promover a visibilidade não só dos gays, mas também de todas as siglas do nosso movimento. Pesote, por favor. Olá, eu sou Pesote, tenho 49 anos, sou atriz, minha orientação é lésbica. Que mais? Sou atriz, como eu disse. Que mais, gente? Signo. Signo é Libra, também com sou de Libra. acidente em Áries. São 2 librianos aqui, isso aqui vai Dois ficar librianos. maravilhoso, gente. E é isso, gente. Moro em Rio Preto desde 97, atuo como atriz desde 2011, e hoje tenho alguns trabalhos, trabalho também especificamente com trabalhos LGBTQIA+. E é isso, estou aí. Bom, eu sou o Lucas, né? Lucas Horas. Sou filho de Ana Paula do hip hop aqui de Rio Preto, do Taroba. É uma família de artistas e, assim, eu fui o único que não segui muito o ramo da arte. Mas agora eu tô me enveredando por caminhos parecidos, né? E minha irmã também é artista, cantora. Eu tenho 27 anos, sou estudante de letras, já fui estudante de economia da USP, já fui estudante de psicologia da FAMERP e cheguei aqui na letras da Unesp agora. E agora vou formar, né? Em nome de Deus. Em nome de Deus. É isso mesmo. Ana Paula já agradece. Sou militante da causa preta, causa LGBTQIA+. Me considero uma bicha preta, gay afeminadíssimo. Talvez não seja gay até o fim desse podcast que a gente vai descobrir. Tenho meus flirts no mundo bissexual, pansexual, mas eu gosto de me assumir como viado. Ainda que eu seja um bissexual, eu quero ser viado pra sempre. Vamos ser viado pra sempre, igual o Paulo Gustavo falava, né? Muito bom. Bom, nós temos como resultados dessa pesquisa o fato de que muitas pessoas chegaram à conclusão de que o processo de se assumir para nós mesmos, pros amigos, pra igreja, pros pais, pra escola, pra todo mundo, pro grupo de teatro, que seja, o processo da gente se assumir é um processo do LGBTQIA+, né? É nosso, esse processo nos pertence. Não é um processo hétero, cis, é um processo nosso. E eu quero perguntar pra vocês, vou começar pela Pesote. Pesote, você acha que é necessário a gente se assumir? É uma pergunta bastante, como diz o Harley, né? Vem com 2 pés no peito, assim, direto, Já né? começa, né? É uma pergunta bastante cabeluda, mas na minha visão de mundo, eu acho que a gente precisa, sim, se colocar, né? Principalmente quem tem visibilidade. Quem tem visibilidade, a necessidade de se assumir é importante, porque se tem visibilidade, de certa forma, influencia, né, Harley? E tem tantos jovens aí, tanta gente que tá lá ainda, dentro do guarda-roupa, só esperando alguém, né? Falou, sai, bicha! Só esperando a rinite atacar, né? Só esperando a rinite atacar. Exatamente. Do pó do armário, né? Exato. Do guarda-roupa, né, lá, fechadinho. Então, eu acredito que se assumir ajuda muito na causa, entende?
Você disse que é militante. Eu não me considero militante, mas eu trabalho em prol a isso, né? Então, eu acredito que o ato de se assumir também é revolucionário, também é um ato de você se colocar mesmo, dizendo, olha, eu existo, assim como muitos existem, e ignorar isso, né? Tipo, não vou sair do armário e vou deixar isso para lá, porque ignorar isso é dizer que a gente não existe, né? E nós não somos invisíveis, né? Nós não somos invisíveis. A gente pode ser não recomendado, né? Mas invisíveis não somos. E o fato de ser hoje, ainda em alguns momentos, não recomendado, isso também está para acabar. Porque, se preparem, armários e guarda-roupas não vão existir mais daqui a uns anos, né? Justamente. É isso. Muito obrigado. E você, Harley? Eu acho que assim, a gente começa a perceber o quão importante essa questão, né, esse ato aí, o assumir, quando a gente observa dentro da própria dinâmica do universo LGBT, por exemplo, as dinâmicas de paquera, dos grinders, dos chats, dos aplicativos da vida, sempre rola essa pergunta, você é assumido? Né? Tipo Olha assim, só. como se isso fosse alguma coisa que me diferenciasse, assim. Eu não sou assumido. Então, quer dizer, eu vivo a minha sexualidade de uma forma, né, vamos assim dizer, velada, sem as pessoas saberem. E quando parece que você é assumido, você parece que é aquela pessoa que, né, que saiu num carro alegórico na rua com uma Sim. bandeira dizendo, sou viado, sou viado. Eu não quero ser essa pessoa, né? Eu não quero me relacionar com esse tipo de pessoa. Então, assumir ele ainda é algo que é importante dentro do nosso meio, porque o nosso próprio meio não se resolve, não se aceita. Muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade de sair do armário, de se resolver, de entender que a sua sexualidade é essa e que isso não é nada em comum, né? Mas só que, claro, os héteros não se assumem, né? A gente, né, a gente precisa se assumir porque o hétero não se assume. Mas é claro, a gente não vive uma sociedade em que as pessoas toleram todas as formas de se amar. Sim. Então, a partir do momento que tudo isso for tolerado, que as pessoas passarem a respeitar todas as formas de amor, assumir não vai ser tão necessário. Não, vai ser dispensável. Qual né? diferença faz? Isso. Mas hoje faz diferença, Hoje né? faz. É como você colocou. Hoje a gente tem que se posicionar. Principalmente pessoas que têm uma certa visibilidade, que geram uma certa influência. Eu também não faço aquela militância de entidade, de ONG, já fiz mais, né? Mas eu milito no meu dia a dia, assim, no meu convívio. Se algum amigo, né, sinaliza alguma coisa que eu vejo que é preconceituosa, não só com o LGBT, mas com racismo, com gordofobia, qualquer outra coisa, eu falo, opa, você tá falando besteira, cara. Você tá sendo babaca, porque a vida não é assim, a sociedade não é assim que a gente tem que pensar. Né? Então, assim, eu faço aquela militância do dia a dia mesmo, porque, claro, tem gente que a gente convive no nosso dia a dia e a gente tem que pontuar essas coisas, né? Então, isso faz parte do se assumir, né? E mostrar que a gente está em todos os lugares, né? Assim, né? Porque assim, a gente tá rompendo, quando a gente se assume, a gente rompe com certos estigmas que tem assim, viado só trabalha com determinada coisa, sapatão só trabalha com determinada coisa, né? Não, tem viado que trabalha num torno, numa indústria, tem viado que trabalha dirigindo caminhão, tem. Assim como, né, pode Tem ter viado do sapatão, exército, cabeleireira, tem, né? E daí, Sim. entende? Porque assim, são estigmas que foram se criando e a gente tem uma dificuldade de romper com isso. Então, quando você se assume, né, por exemplo, aquele jogador de vôlei da Olimpíada lá, né, que é gay, ele se assumiu, assim, e cara, e é legal, falou assim, nossa, cara, tem um gay no time da Olimpíada, a gente se vê representado. Isso é importante, né, pra quem é só colocado à margem da sociedade, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ver o processo de se assumir não como um dever, mas como um direito nosso, direito nosso de militar também, de tornar mais acessível a que as pessoas nos aceitem. E, por exemplo, eu tenho amigos que falam, eu vou trabalhar no banco, vou trabalhar em tal lugar, e eu não vou contar que eu sou lésbica, que eu sou bissexual, que eu sou gay. Vou esconder, né? Na faculdade, nos bancos, nas empresas e tal. E isso é como você disse, Arlen, as pessoas deixam de ter a gente como exemplo, porque se ela tá lá e ela é uma super funcionária, vamos supor essa minha amiga, ela é uma super funcionária dessa empresa, e falam, olha, ela se assumiu como lésbica, né?
e ela tá lá, e ótimo desempenho. Olha que exemplo que é pra essas pessoas, né? Pra todas essas pessoas. Pro chefe dela, é uma mudança de paradigmas, de visão sobre a pessoa que ela é e que representa ali. Então tem uma função política, social, cultural muito grande o processo de se assumir. E né? é um exercício para diversidade, né? Aí a festa de confraternização da empresa dela, ela vai com a mulher dela, com a companheira dela, e todas as outras famílias vão poder ver toda essa diversidade. E aquela outra pessoa que fala, nossa, será que um dia eu posso levar minha namorada? Aquela outra mulher fala. E aí já gera um ciclo que não acaba ali, né? Isso que é incrível. Ou seja, essas pessoas que hoje são invisíveis, né? Vamos colocar assim, porque eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente não está aqui dizendo que é necessário e é obrigatório se assumir porque a gente precisa e tal. Não é essa a ideia. A ideia é isso que o Lucas falou. É importante para abrir portas, é importante para criar situações que antes eram camufladas, entende? Essa representatividade é muito importante porque nós existimos. E se a gente existe, tem gente que está aí, entendeu? E que não vê, por exemplo, aqui na empresa está tudo velado. Para que eu vou falar? Exato. Né? Para que eu vou dizer? Eu sei que ela é sapatão, ela tem uma namorada, ela não traz essa namorada aqui porque a empresa não aceita, então eu vou ficar quieta. Entendeu? Tem é uma bola de neve, e né? E o fato de ser sapatão e ser viado é cada vez mais marginalizado, né? Sim, sim. Porque não é o casal hétero pode ir pra confraternização, mas aquela ali, a sapatão, ela não pode levar a namorada dela. Então fica toda vez marginalizado, é isso, estar à margem, né? Exatamente. Cada vez mais. E ainda quando você fala de corpos trans, por exemplo, aí é uma questão que a gente nem tá pronto, né? Aí é bem mais complicado. Aí é bem longe. Olha, é tanta coisa que a gente for ver. Eu tava fazendo, e fugindo um pouquinho, só pra gente poder entender essa coisa marginal, né? De estar marginalizado. Eu vou falar da mulher agora rapidinho, porque o que acontece? Eu estou fazendo uma performance menstrual, né? E ali a gente entende que muitos depoimentos que eu estou recebendo, e são depoimentos incríveis, né? São de mulheres tipo do ano 50, 60, 70, 80, 90, e você vê a diferença de depoimentos, você fica primeiro encantado que você vai revivendo algumas coisas. E outro, você vai entendendo que a menstruação, né? É como quase um palavrão, ela é invisibilizada também. Ela é aquela que não pode ser dita. Ela é aquela que não pode ser comentada. Ela é aquela que a gente aprende desde pequeno, desde a primeira vez que menstrua, que tem que esconder. Entende? Que ninguém pode ver, que perigo, né? Então, isso é para todo mundo, assim, que não seja quem? O homem hétero, branco, né? Essa figura aí. Assim, dentro dessa coisa do assumir também, eu acho que para o homem, para essa figura do homem e essa figura do homem que performa bissexualmente ou homossexualmente, mas de uma forma, né, velada, né, por exemplo, esses caras que entram, né, em aplicativos, em chats atrás de sexo com outro homem, geralmente casados, enfim, né? Então essa palavra do assumir parece que tem esse sentido. Então se eu transar com aquele cara, todo mundo vai ficar sabendo, porque ele é assumido. Exato. Né? Então quando vem esse peso da pergunta, você é uma pessoa assumida, porque justamente isso, porque você pode promover a visibilidade de outrem, e não só a sua, exato, né? Exato. E aí esse é o grande medo. Eu não vou conviver com você porque você é um viado assumido, então todo mundo automaticamente vai achar que eu sou viado também. Exato. Né? E eu penso assim, sabe o quê? Esse pessoal, por exemplo, que entra nos aplicativos e tal, e que performa essa masculinidade no meio gay, né? Vamos supor. Essas pessoas, elas estão aproveitando de todos os privilégios que a gente conquistou pra elas e que as outras gays vieram conquistando pra elas, né? Historicamente, na luta. Eles estão aproveitando disso para poder minimamente beijar em público, minimamente se relacionar, minimamente se casar. Não estou falando minimamente porque as coisas ainda são difíceis, né? Claro. Mas minimamente tem uma relação garantida. E aí, quem são as que vão lá botar a cara são as julgadas por esse pessoal também, né? Quem vai lá e se assume como as afeminadas, quem se assume como eu sou gay assumido, né? E deixa claro, eu sou lésbica assumida, eu sou bissexual assumido.
Quem põe a cara a tapa é quem tá defendendo essa galera e essa galera tá acabando com a gente, na verdade. Né? Ainda acaba transando, Justamente. se sujeitando a transar com essa pessoa com essa ainda, pessoa, né? exatamente. E isso que é bem doido, assim, porque, é claro, uma coisa é você ser assumido, né? As pessoas saberem, né? Eu geralmente falo isso, as pessoas sabem que eu sou gay, mas as pessoas não sabem com quem eu transo, não preciso ficar compartilhando. Exatamente. A intimidade de cada um, ela pertence a cada um. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? Todo mundo, nossa, quase ficou louco com aquela, né, que viralizaram o vídeo do bispo, ex-bispo da cidade, né, se masturbando. Mas, mano, é a intimidade dele, cara. Sabe, aquilo não interessa. O que aquilo acrescenta pra gente? Nada. Né? Pra nossa dinâmica social, pra gente evoluir quanto gente, né? Nada. Então, eu acho que é esse tipo de preocupação. As pessoas, elas têm que parar de preocupar com o fórum íntimo das pessoas, Exato. com a genitália dos outros e começar a conversar olhando no olho. E daí, né, se é gay, se é hétero, se é bissexual, se não quer fazer sexo com ninguém, cada um tem essa sua posição respeitada, mas parece que tem uma vigilância com a intimidade do outro. Sim. Como que o outro transa, com quem que o outro transa. Falei, gente, qual que é o problema, né? Eu percebo, Railo, que principalmente, assim, eu vejo muita rejeição do próprio hétero, né? Quando vê esse tipo de coisa, essa manifestação, ou se é mulher que vai casar com mulher, eu vejo muito comentários em Facebook desse tipo, mas precisa colocar no jornal, mas precisa ficar falando, precisa fazer propaganda. Incomoda tanto. Incomoda. Sim, né? Porque tem que ser velado pra eles, né? Exato. Pra eles Por tem que isso ser que é velado. necessário, mas é justamente. Isso. Querido, o mundo não é só isso. O mundo, existem N formas de se estabelecer enquanto pessoa nesse mundo. E você vai ter que aceitar isso, independentemente ou não. Entendeu? Senão você vai viver uma vida infeliz também. Exatamente. Né? Vai viver uma vida infeliz, vai morrer, né? Vai virar, né, areia igual todo mundo, e só que viver uma vida incomodado. Então, assim, não se incomode. Ou vá tratar a causa disso, né? A causa desse incômodo, né? Porque muitas vezes tem isso, assim. Pessoas que são resolvidas sexualmente, mano, elas não têm essa preocupação, assim. Homem que é resolvido sexualmente, que ele sabe que ele é hétero, que ele gosta daquilo, ele não tem preocupação se o amigo dele chega a dar um beijo na boca dele, se ele passa a mão na bunda dele. Ele não tem esse tipo de preocupação. Não tem. Ele não tem. É aquela coisa. A pessoa que tem esse tipo de preocupação é essa que se incomoda. Entende? Ela tenta performar de uma forma hétero, mas ela não consegue aceitar a própria bissexualidade dela. E aí ela sai dando porrada no primeiro viado que vem na frente. Por quê? Porque ela tá vendo ela mesma. Isso que eu ia falar. Aquilo que incomoda no outro é aquilo que tem de pior em você. Entendeu? Ou o que tem em você incomoda. Se você tá olhando no outro, é um espelho, entendeu? Se tá te incomodando é porque aquilo justamente. é um problema seu, que você tem que resolver com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Muitas vezes eu ouvi, você é sapatão e eu não gosto, né? Eu falo, já é problema seu. É um problema que você precisa resolver com o seu terapeuta. Eu existo e pronto, acabou. Vá resolver esse seu problema. Porque eu não tenho problema nenhum com a minha sexualidade, com a minha orientação, não tenho. Então, segue você aí o tratamento com o seu terapeuta, que logo você não vai te incomodar mais, né? Exatamente. Bom, amores, vou passar aqui para a próxima pergunta. É o seguinte, para vocês, é difícil ou impossível se assumir para algumas pessoas? Vai lá, Raio. Olha, eu assim, pra mim sempre foi muito... Eu acho que assim, primeiramente eu me vejo como um cara, de certa forma, privilegiado socialmente, assim, né? Eu nasci numa família pobre, né? Mas assim, sou um cara, né? Vamos assim dizer, branco, cisgênero, né? Assim, tipo, era um pouquinho afeminado, mas assim, era meio passável muitas vezes. Então, assim, eu não sofria tantos assim, de forma latente. Tinha aquela coisa do ambiente de escola, de chamar de viado, né? Enfim, assim. Então, eu me considero um pouco privilegiado em relação às outras pessoas, assim, né? Que eu vejo até pessoas da minha volta, do meu convívio, da minha infância, que sofreram mais por ser negro, por ter um corpo, né, com um padrão, assim, né, que é não é dentro desse padrão que exigem, que a mídia exige e tal. Então, assim, pra mim, eu não sinto de uma forma muito latente. E como eu sempre fui da comunicação, das artes e tal, então eu sempre costumo
trabalhar isso, deixar isso de uma forma muito clara, assim, pra pessoa quando eu a conheço, assim. Então, dificilmente a pessoa, ela não vai ter dúvida que eu não sou gay, entendeu? Ela é assim, por mais que eu não fale, você né? brinca muito, né? Na Eu também tenho essa brincadeira, coisa você vai de ser dizendo o que você brincalhão. quer, E aí é isso, mas é claro que se eu vejo que, né, já sofri alguns comentários, assim, né, irônicos, que aí eu precisei me pontuar de uma forma mais, assim, né, contundente. Falei assim, olha, querida, a minha performance é essa. Se você tá incomodada, você pode procurar outra pessoa, enfim. Pede seu ingresso de volta. Mas, pede seu ingresso de volta. Mas, assim, eu entendo e percebo que para outras pessoas foram mais difíceis. Até amigos da minha convivência, assim. Eu tenho até amigos que se suicidaram com problema de se assumir, de se resolver. Com a minha família foi um processo um pouco mais simples, apesar assim dos meus pais serem ignorantes, assim, vamos assim dizer, não ter um nível cultural tão alto, tal. Eu achava até que eu ia ser expulso de casa. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe costureira, né? A única coisa que o meu pai conseguiu me falar, ele falou: "Olha, eu não entendo disso, eu não sei como é que eu vou te falar". Sabe? Se meu pai até hoje ele tem esperança de que eu case com uma mulher, sempre que às vezes assim, a gente tá junto e fala assim: você precisa arrumar uma mulher, cara. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Ai, pai, eu vou arrumar e dou pra você, então. Né? Eu brinco com ele. Por quê? Porque tem aquela esperança, assim, mas ele entende a dinâmica. Eu não chego com um namorado, né? Já aconteceu situações disso, assim, de eu conviver, levar os namorados pra família e tal. Nunca cheguei lá e falei, pai, esse aqui é meu namorado, prazer, sogro. Não é assim, né? Mas do momento ele soltar, o Arlen vai vir com aquele namorado dele lá, sabe? Comentar com a minha mãe e tal. Bem então, assim, isso, né? pra mim eu acho que foi mais, né? Mas eu acho que é um processo complicado, porque eu tive problemas N fatores, assim. A minha família é espírita, centro espírita kardecista, e quando eu, claro, me assumi, me resolvi que aquela coisa estava latente dentro de mim, na adolescência, e contei para minhas irmãs, e a minha irmã contou pro presidente do centro, o presidente do centro do espírita que eu frequentava, ele não me acolheu, ele foi me chamar a atenção. Ele me chamou numa sala e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, de uma religião que diz que, Exato, que pode dar, pode ser o que... Não pode. Nada de novo Entende? sobre o sol, né? Perdão. A gente vai ter que fazer um outro podcast só pra falar de religião. Só falar de que não religião importa e um ainda. vai falar de espiritismo, Pode né? ser evangélico, pode ser espírita, pode ser o que for. Tem gente escrota em todas as religiões. A religião é uma coisa muito pessoal. Mas eu não fui acolhido. Se eu tivesse sido acolhido naquele momento, eu tinha 15 anos de idade, eu seria com certeza um palestrante espírita hoje que ia falar sobre uma abordagem da diversidade dentro do espiritismo. E salvar com pessoas certeza. que talvez iriam se matar, salvar né? outros jovens que se suicidaram. Mas eu não fui acolhido. O que eu fiz? Eu parei de ir no centro. Nunca mais. Falei, aqui eu não vou. Ovelha desgraçada. Eu falei, uai, eu vou fazer o que lá? O cara tá falando que isso né, é o que acontece com a maioria sinto de nós, errado, né? Enfim, isso é o que acontece né? com a maioria de nós quando nós vamos nos assumir perante a igreja. Exato. A gente é o quê? Em vez de ser acolhido, nós somos repelidos. Expurgados. exato. Essa parte não faz parte da igreja. Sai daqui. Então, né? assim, eu acho que eu senti mais falta no a sentido... asepsia, né? A falta desse acolhimento, sabe? Que eu acho que é muito importante pra pessoa quando ela tá nesse conflito de se assumir, né? E aí foi isso. Quando o centro espírita me expulsou, me falou, olha, se você não for hétero, você não vai entrar aqui. Claro que na época eu trabalhava, já tinha trabalho, já tinha emprego. Eu fui pra terapeuta. E foi a primeira pessoa que eu entrei na psicóloga. Ela falou, o que você veio fazer aqui? Falou, olha, eu acho que tem um problema. Eu falei, eu sou homossexual. Ela falou, você acha que isso é um problema? Eu falei, tô achando. Ela falou, então vamos conversar sobre isso. Sim, né? E graças a Deus eu encontrei essa mulher na minha vida, assim, né? E graças a Deus que eu tive essa iluminação também, de falar, eu vou procurar. Foi a primeira vez que eu falei assim, eu acho que psicólogo serve pra isso. Eu tava num conflito muito grande. Não, assim, eu já sabia que eu queria era aquilo, né? Eu já sabia que eu gostava de menino, já tinha ficado, né? Só que eu queria que as pessoas não ficassem chocadas olhando pra mim como se fosse um monstro, entendeu? Aí o cara do centro espírita fala isso, o que tá acontecendo? Você tem que ser homem. E aí, quando eu encontrei essa mulher, essa psicóloga, foi que me salvou, assim. Porque senão poderia ter sido pior. Ser homem, né, Algo legal que a ser Pesote homem? falou,
e você também falou, Harley, é o seguinte, a gente consegue se assumir quando a gente consegue... Assim, a sociedade nos vê como errados, né? Sim. Mas quando a gente deixa de se ver como errado, aí a gente se assume, né? Quando a gente Sim, fala, não, o problema não justamente. sou eu sou uma pessoa normal. Empodera, Aí a né? gente chega e Isso tem a força pra se Isso, assumir, né? é. Porque até então, essas pessoas que estão lá no banco, nas empresas, que não estão se assumindo, é porque elas concordam que há algo de errado com elas, né? Uhum. Elas aceitaram esse Uhum. fato que as pessoas colocaram nela. E você, Pesote, o que você acha? É difícil? Como foi difícil? Impossível se assumir? Você acha que Nossa. algumas pessoas entendem o processo de se assumir como impossível? Vou falar que nem o Harley. Vamos fazer um podcast só disso? Porque assim, eu desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui sapatão. Vou falar sapatão, né? Porque, na verdade, eu sonhava com as mulheres à minha volta, enfim, era desde pequena. Então, eu nunca tive dúvidas, entendeu? A não ser quando eu me converti, né? Eu fui crente durante 7 anos. Uau. Evangélica, durante 7 anos. E depois que eu me converti, eu me tornei um monstro para mim mesma, né? Exato. Eu precisava expulsar eu mesma de dentro de mim, entende? Era uma coisa muito louca, porque... E assim, eu acreditei tanto naquilo, é muito louco falar isso, gente. Parece que é outra pessoa, uma outra, né? Assim, uma realidade completamente paralela. Multiverso da Pesote. Exato. Parece que é uma outra pessoa, né? E eu lembro que eu ficava a gente morava no apartamento, tinha uma sacada em cada quarto, né? Eu saía no quarto de madrugada e orava, eu falava, Deus, tira isso de mim. Se não for teu, tira de mim, né? E fiz isso por anos. Fiz isso por anos mesmo ali na igreja. E não tirou, não, pelo contrário. Namorei a moça do coral, namorei a moça entendeu? Entendeu? E tipo, a moça lá ensinando evangelho e à noite a gente em casa. Então, era isso. Então, não tinha o que fazer. Não tinha como fugir de quem eu era, gente. Porque cada vez que eu tentava fugir, eu encontrava comigo mesma ali. Eu falei, filha, volta. Né? E é isso. Aí depois foi o dia que... A primeira vez que minha mãe... Ela não contou... não ficou sabendo por mim. Ficou sabendo por uma carta que eu escrevi quando eu me converti. Eu escrevi pra minha namorada lá de Campo Grande. Mandei pra ela dizendo assim, não tô largando você por outra mulher. Tô largando por Jesus. Mandei a carta. Paguei esse mico. Adoro pagar mico. Aí ela... Olha, vou te largar, tá? Vou te largar, mas amo, o nome mãe. dela é Jesus. O nome dela é Jesus. Nossa, mano. E, gente, foi assim, muito doido, porque minha mãe pegou essa carta e ela olhava pra minha cara como se eu fosse... Gente, se eu tivesse entrado num balde de merda, desculpa falar. Ela olhou pra mim e falou, tenho nojo de você. Nojo. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso, né? Fui pra dar um abraço nela, não toque em mim que eu tenho nojo de você. Hoje minha mãe é outra pessoa completamente diferente. Uhum. Ela fala assim, e aí, a namorada? Ah, mãe, terminei. Mas filha, uma moça tão boa, né? E eu olho pra ela assim, acho estranho ainda. Engraçado, né? Porque a gente acha estranho, né? A gente meio que tá acostumando com isso. E ela me rejeitava tanto nesse sentido, né? Ela falava que eu não dava certo na vida. Ela falava, você não dá certo na vida. Mas é porque é sapatão, né? Sapatão, atriz. Eu fui uma atrás da outra, assim, né? De repente, ela falou, nossa, minha filha é sapatão. Daqui a pouco, nossa, minha filha é atriz. Daqui a pouco, nossa, minha filha é petista, não acredito. Então, filho... Aí piorou de vez, entendeu? Hoje é uma coisa louca. Então, pra se assumir, eu tive esses problemas. Mamãe... Problema com ela, hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Que bom. Aí depois trabalho, eu nunca me escondi no trabalho, mas nunca mesmo, nunca me escondi em trabalho, eu sempre fui quem... Antigamente não, né, assim, lá enquanto eu tava na igreja não, mas depois eu liberei geral, então eu não tenho essa dificuldade, mas eu quero comentar uma coisa que o Harley disse, que eu acho muito importante, que ele falou que ele tem amigos que se suicidaram, né, e olha só, aquela sua primeira pergunta, Lucas, é importante para isso também, entendeu? Você acha importante se assumir? Eu acho que sim. Mais uma vez, eu acho que sim, depois desse comentário do Harley. Porque as crianças, os jovens, eles estão aí, eles estão com suas sexualidades afloradas. Exatamente. Entendendo o que é isso e tudo mais. Se ele não tiver alguém ali que ele, olha, ela é igual a mim.
Olha, ele é igual a mim, ele se assumir, ele é feliz. Ele é né? feliz. Ele é feliz, não, eu não preciso morrer. Eu não preciso morrer. E é isso que você falou, você se empodera, entendeu? Quando você entende isso, que não, Fabiana, Você não naturaliza o que você é, né? Você naturaliza o que você eu acho é. que assim, o grande quest mesmo, assim, é a sociedade como um todo entender o que é o sexo, né? Sim. E sacralizar o sexo ao invés de demonizar o sexo. Entender que o sexo é algo biológico, algo que faz parte da gente e é algo extremamente necessário. Sentir Sim. prazer é algo necessário, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é marcado pela depressão, né? A gente vive sob o signo da depressão. Todos nós aqui temos as nossas depressões. Exato. Faz parte de todos, né? É que tem determinadas pessoas que encaram isso de uma forma mais trágica. E a pandemia Então, veio assim, piorar isso, né? entender o sexo como algo importante e começar a se falar de sexo de uma forma muito mais responsável, né? A gente tem hoje aí uma vigilância e um movimento todo, né, que briga por essa questão. Vai falar de sexualidade em escola. Falar de sexualidade em escola é você dar para uma criança o direito dela conseguir identificar o momento que ela está sendo abusada sexualmente. Exatamente. Ela entender que um adulto não pode colocar a mão em qualquer parte do corpo dela, assim. Não é isso. Agora, enquanto a gente for negligente, a gente está permitindo que tudo isso aconteça. Que crianças sejam molestadas, que adolescentes sofram de depressão e se suicidem porque não conseguem ter acolhimento para expor a sua orientação sexual. A gente está colaborando com isso. Então a sociedade tem que começar a tratar o sexo como algo saudável, bom, porque a gente só coloca o sexo como um tabu. E quando a gente coloca ele no tabu, a gente só coloca ele pro canto da curiosidade, da atração, né? Então, um pai e uma mãe não fala sobre sexo com filha, ele vai acabar sabendo. Aonde ele vai acabar sabendo? Pode ser na internet? Exatamente. Ele pode acabar sabendo da pior forma possível, entende? Então, assim, a gente tem a responsabilidade de educar nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças que estão às nossas voltas, porque só a partir do momento que a gente começar a tratar esse assunto com seriedade e colocar ele na pauta da educação, a gente vai acabar com essas questões aí com esses problemas. pedofilia, os problemas abuso, vão continuar, enfim. né? E aí, Mas eles vão estar preparados você vê como pra é isso. mais sórdido ainda todo esse sistema, toda essa estrutura social machista que a gente vive, e ainda recai sobre a gente essa imagem de pedofilia, né? Que teve um vereador aqui da Câmara Eles que, ligam uma que nos coisa a associa outra, né? como pedófilo. Eu não sou incrível pedófilo, isso. querido. Quem é pedófilo Exatamente. é você. Gente, é uma porcentagem muito grande de pessoas, dos abusadores, são pai, mãe, Tá em casa. Tios, vó, né? tios, primos, entendeu? Exato. Tá ali, tá em volta. Se você não conversar sobre sexo com a sua criança, ela vai aprender de outra forma, como ele disse, entendeu? Exato. E ela não vai saber falar não, porque ela não sabe que é Ela errado. não sabe. Exato. Ela não sabe que é errado. Eu, como atriz, eu já fiz alguns trabalhos a esse respeito, ensinando crianças, né? Dizendo onde pode, não pode tocar, o que é dela, o que não é, e aquela coisa toda, o que o outro, né, pode fazer, até onde ele pode ir. E isso é tão importante que a gente nem imagina que tá do nosso lado, tá ali. A gente tá dormindo com o inimigo e nem imagina, entende? Então isso é muito importante. Eu acho que isso é primordial para a educação infantil. Essa questão, vocês dois falaram, de falar sobre sexualidade e sexo. Isso é realmente muito importante. E o que eu penso no quesito voltado à sexualidade, de ser de orientação e tal, é o seguinte: quando uma pessoa vai lá e se assume, vamos supor, eu cheguei pra minha mãe e me assumi como gay. E aí eu chego pra uma mãe que é pastora, vamos supor. Eu falo, mãe, eu sou gay. A abordagem que minha mãe teve e a abordagem que essa pastora tem serão bastante diferentes, dependendo do estereótipo, né? E aí, por exemplo, minha mãe pode chegar e falar, Lucas, olha, cuidado com isso, você pode usar camisinha, você pode, né? Cuidado com essas pessoas, tem aplicativo que as pessoas vão fazer golpe com você, que elas podem, né, te fazer mal. Minha mãe, me aceitando, ela vai me instruir contra os problemas. Agora, quando aquela mãe fala, não, você é gay, sai de casa e tal, ela tá falando pro mundo, ó, mundo, o filho é teu, essa pessoa é tua. E aí o mundo faz o que ele quiser com aquela pessoa, não é? E aí a pessoa vai lá, pode pegar uma doença, pode cair no mundo das drogas de uma forma perversa, cai pra uma outra abordagem, né? Porque a mãe, ela poderia ter feito o quê? Acolhido.
Mas não, ela preferiu deixar pro mundo ensinar. E É uma realidade das pessoas trans, né? Exatamente. É uma realidade de pessoas trans. E os até uma travestis. questão, né? Travestis, E é uma questão exatamente. até de segurança também, porque a partir do momento que você mente, né, que isso é uma coisa escondida da sua família. Então você vai sair, eu vou sair para um final de semana. Os seus pais não sabem onde você tá. Se acontece alguma coisa contigo, como é que eles vão, né, identificar? Então eu acho que é importante isso. Sim. A partir do momento que se tem um diálogo, que a família sabe, porque aí o jovem tem a segurança, fala, eu estou indo, hoje eu vou na boate, eu vou naquela festa tal. Porque se acontecer alguma coisa, o pai vai saber como vai ajudar o filho, né? E aí, de repente, você encontra lá, a pessoa acaba se sujeitando, né, a fazer tipo de coisa, porque a família não quer saber de nada, né? Exatamente, A família não liga Arlen. pra mim. De repente, aí você vê a pessoa sendo violentada, sendo encontrado um corpo jogado numa estrada. Onde meu filho tava? Não sei, meu filho não fala comigo, né? Uma vez eu ouvi falar que o gay ou LGBTQIA+, eles acostumam crescer contando mentiras. Sim. Porque a gente tem que mentir, porque ou a gente mente, a gente conta a verdade, se fode, né? Essa é a Sim. verdade. Então a gente tem que sempre estar ocultando alguma coisa, mentindo alguma coisa. Quando a gente se assume, olha o processo de se assumir. Mais uma vez é importante se assumir, como o pessoal disse. E o Harley, mais uma vez é importante se assumir. Porque quando a gente se assume, mãe, eu tô indo sair com fulano e hoje eu vou, até o dia amanhecer. Justamente. Né? Até cansar. Mas então a gente saber chega e aonde fala tá. a verdade. Aí o Porque pai isso sabe onde eu tô. É E uma questão de a minha segurança. realidade, uma coisa que eu percebo que eu tenho de divergência em relação a vocês dois, é que o meu processo foi absolutamente Sim, fácil, né? foi mais tranquilo, com certeza. Porque, né? primeiro, minha Privilegiado. mãe engravidou com 18 anos. Então, minha mãe e eu temos uma diferença, né, mínima de idade. Meu pai tinha 20 anos, então ele é super novo também. Meu pai tem dread, canta reggae, rap, já fumou maconha. Minha mãe moderna também, cantora de rap. Padrasto, super cabeça aberta quando tinha. Todo mundo bacana. Então, assim, eu não tive problemas. A minha avó, pra você ter uma noção, antes dela morrer, uns tempos antes, ela virou pra mim e falou assim, eu não quero que você casa com mulher. Eu quero que você casa com homem e tenha filhos bem pretinhos. ela chegou... Tenho filhos bem pretinhos. Isso é Pra muito você ver, né, a importante. diferença, né? Então, das assim, gerações. comigo foi muito bom. Eu fico até meio assim de falar, porque nesse sentido, o único privilégio que eu tive na vida, porque o resto... Pra você ver essa diferença de gerações, assim. Aí minha família já sabia, mas a minha avó, assim, né, minha avó querida, já falecida, ela era já muito idosa. Então, se explicar isso pra minha avó, era um processo complicado. Ela tinha 90 e bangues anos, né? E uma vez, assim, foi uma amiga em casa e ela dormiu do final de semana e ela dormiu comigo. Eu tinha uma cama de casal, dormiu comigo no meu quarto, né? E a minha avó falou pra minha mãe, falou assim, olha, perigoso essa menina dormir aí, essa menina engravida. Aí a minha mãe falou, não tem problema nenhum, acho que pode acontecer qualquer coisa, menos ela engravidar, né? Pode ficar tranquila. Então, assim, a preocupação da minha avó era a menina dormir na minha cama e ela engravidar, né? Falei, Fica despreocupado. Mas e até pegando carona, né, você colocou, Pesote, assim, tipo, eu ver também, falando dos meus pais, né, de como foram pra eles encarar essa questão da minha orientação sexual, né, que foi sempre o filho mais alternativo, assim, de todos, né? E hoje eu tenho uma sobrinha que é lésbica, né? E tem uma namorada, uma companheira, já quase esposa, já, enfim. E aí eu percebo, assim, como que é pros meus pais hoje, essa convivência é muito mais leve, é muito mais, assim... Arlen. Você chegou Exatamente. tentando abrir o caminho não, pra tem ela. tem- Você falou tem pra esse ela, aspecto, querida, né? abriu o caminho pra você. Você me Fica à deve, vontade. você me Você deve. Tá me devendo. Não, A e minha foi uma irmã mais história- nova, a Aham. minha irmã de 22, eu tenho 27, né? Minha irmã de 22, ela é bissexual. Pra ela, o caminho foi um pouquinho mais difícil, porque minha mãe tinha mais facilidade com gay do que com bissexual. Mas eu acho E a minha que... irmã, eu tenho uma irmã de 10, que ela chegou no aniversário dela e cantou I Kiss the Girl. Aí ela falou assim pra mim, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela tem 10, né? Ela falou, eu tenho uma coisa pra te contar. Falei, o que que é? Sou bissexual. 10 10 anos! anos. Mas eu acho, assim, que há uma intolerância maior com o bissexual ainda. E isso por parte até da gente, assim. Com certeza. Sim. E é esse que é o grande Lá no sofrimento, co- eu acho, da pessoa Isso, bissexual. eu já assim, de se tive assumir bissexual. preconceito. É, Eu já tive sim. preconceito porque é aquela coisa, né? Primeiro,
a concorrência aumenta. As pessoas falam que a concorrência aumenta, justamente. né? Ah, não, a gente não sabe, tal, já tem que tomar cuidado com as meninas, agora eu vou ter que tomar cuidado com os meninos também. Não, querida, você não tem que tomar cuidado com ninguém. Você tem que tomar conta de você mesmo. Se a outra não quiser, né? Exatamente. Aí já é a vida dela, né? A liberdade dela, né? Cada um com os seus problemas. Então, acho que era mais isso mesmo, né? A preocupação de aumentar o campo fértil da situação toda e você tem uma maior possibilidade de ser corno, né? Então... E é isso. E aí tem aquela coisa. Quando uma bissexual, né, um bissexual começa a namorar um cara, não, então você é gay. Né? Não tem isso? Tem, mas você é gay. Não, eu sou bissexual. A pessoa não deixa de ser bi, né? Ela continua sendo bi, ela não é gay agora, entende? Ela pode estar fazendo um casal, né? Gay, naquele momento ela tá performando uma relação. Era uma relação gay, mas ela necessariamente não é, né? Não é uma gay. Assim, né? eu já tive uma experiência de um relacionamento, né, com uma pessoa bissexual, assim, mas rolava aquela, né, aquela segurança disso, assim. Se fosse com uma mulher, até que ponto você se permitiria mais do que você tá se permitindo comigo, sabe? Sim. Assim, né? De sentir umas certas pequenas diferenças, assim. Comparações. Né? De comparações, né? Comparações. Mas era coisa da minha cabeça também. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que superar também. Até mesmo essa coisa do se relacionar, do próprio modelo de relação também, né? Eu acho que eu não compactuo muito com esse modelo que a gente, o gay, tenta reproduzir de família doriana, do relacionamento hétero, assim. Eu acho que obrigatoriamente não precisa ser assim, né? Sim. Eu acho que a gente consegue se relacionar de outras formas, se amar de outros jeitos, mas isso daí ainda vai ser um processo ainda mais longo pra gente trabalhar na humanidade, porque a gente tem que primeiro fazer as pessoas respeitarem aqui o que as pessoas são. Acho que a gente tem que partir da depois ideia a gente de que chegar a gente tem que partir da ideia de que a gente precisa desistir e esquecer o padrão. Principalmente o padrão heteronormativo. Né? Exatamente. Esquece o padrão. Mas padrão pra tudo agora, Lucas, eu vou te falar, viu? Porque pra tudo tem... as pessoas insistem em te colocar em caixinhas. Aí você não age daquela forma, eu falo, não, pera, mas eu te coloquei nessa caixinha aqui e você tá querendo pular pra essa. Não, pera aí, vamos conversar. Não, querida. Por favor, não me coloque em caixinhas, né? Bem isso. Exato. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui. Como a cultura colaborou pro processo de vocês se assumirem? Nossa. Essa é boa. Bom, a arte salvou, né? É bem isso mesmo. A arte salva. A arte salva mesmo. Pra mim, assim... Pode ser falar de diva pop, pode falar de teatro. Não, eu ia falar do teatro mesmo, assim, né? Porque o teatro, eu tive contato com o teatro na escola, então eu acho que isso já foi algo muito bom. Eu tive a sorte ainda de pegar uma escola pública que tinha uma dinâmica, não tinha mais aula de música, né? Mas tinha uma professora que fazia a gente fazer teatro, essas coisas, né? E logo saí da escola e fui começar a fazer teatro com grupos da cidade. E no teatro é legal que a gente consegue trabalhar essa questão da diferença, né? O exercício com a diferença é algo constante no teatro, porque a gente tem sempre que observar pra gente construir, né? Porque a gente não trabalha com a nossa verdade, né? Hoje eu posso ser um personagem, amanhã eu posso ser outro, e eu tenho que te observar sem te julgar pra poder, né, tentar entender e trazer isso pro meu corpo, né? Então isso pra mim foi muito importante, né? Eu acho que eu tinha uma cabeça quando eu tava na escola e depois de começar a fazer o teatro eu passei a ter uma outra cabeça. Eu tinha preconceitos, eu também tinha ideias erradas, eu também tinha certas limitações. E aí a partir do momento que o teatro assim abriu minha mente, eu passei a ver que cada um é uma coisa e cada um pode ser aquilo que quiser. Então eu passei não mais me incomodar com determinadas coisas que me incomodavam e que são coisas que me incomodam hoje no público gay, assim. Principalmente o público gay masculino, o homossexual, assim. É um público que tenta reproduzir um machismo, esse machismo estrutural, Exato. né? É um público elitista, que defende uma branquitude, que defende um padrão de corpo, que é esse corpo trabalhado no banheiro ou no aparelho da Smart Fit, não sei. Então, assim, isso é um público que me incomoda muito, assim, né? Hoje, ambientes gays, assim, eu não gosto de gueto, né? Nunca gostei. Pra mim, eu gosto de lugares que todo mundo vá.
entendeu? Que vá a travesti, que vá o da quebrada, que vá o mano, a mina, todo mundo, e a gente fica lá e se dá bem. Mas, assim, eu não gosto mais de ir nesses guetos, assim, porque eu vejo isso, muito esse determinismo, assim, você tem que seguir esse padrão. E isso me incomoda demais, assim. Então, assim, o teatro, ele me deu essa possibilidade de ver coisas sem julgar e de poder viver experiências que eu talvez não viveria com meus preconceitos, se eu aceitasse eles. Experiências de relacionar com pessoas super bacanas, independentemente se elas são afeminadas ou não, se elas são gordas ou não, se elas têm pau pequeno ou não, enfim, né? Ô, Ganga, não escuta essa, tá bom, Ganga? Enfim, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente ainda tem muito preconceito. A gente ainda tem muito, né, que trabalhar, assim. E eu gosto da possibilidade que o teatro me dá, né? Eu quero viver todas essas possibilidades. E em off, antes de começar, a gente tava falando de ser bissexual ou não. Eu gostaria de ser bissexual. Eu acho que ainda quero viver essa experiência bissexual pra ter uma... Olha... pra ter uma experiência plena, assim. Porque de sentir isso mesmo, como um sexo, como algo que vai fazer bem pra mim, assim, que vai despejar coisas químicas no meu corpo que vão me fazer bem, né? Enquanto eu ficar triste, arrasado lá, o que vai despejar de química no meu corpo vai ser só coisa que vai me deixar depressivo. Que nada, bem. Alguém fica depressivo depois de fazer o sexo gostoso? Não, então... Eu vou com carinho, prometo. É muito louco o que o Harley falou, porque o que mais grita na gente é o teatro, né? Porque o teatro, ele não só trabalha o preconceito em sociedade, mas primeiramente o seu. O teatro é esse trabalho de dentro para fora, entende? Você começa a se conhecer, você começa a se descobrir, você começa a entender que você também tem preconceitos, exato, que você também tem paradigmas que você precisa quebrar, pensamentos que são pensamentos que você traz da sua criação, né? E que você reproduz. E o teatro, ele te questiona a todo momento. Ele faz com que você se olhe, com que você olhe para si, com que você olhe para o outro, dessa forma, tentando desnudar, entendeu? Tentando se desnudar, tentando se conhecer, se reconhecer. Se você pegar... E isso não é só uma mudança interna, é muito interna, óbvio, primeiramente interna. E depois ela aflora isso na sua forma de se expressar enquanto corpo, né? Então, assim, se você pegar uma foto minha de anos atrás, antes do teatro, e pegar uma foto hoje, você fala, oi, né? É aquela coisa da outra dimensão, né? Que você acha que a pessoa está em outra dimensão ali paralela, parece que eu vivi uma outra época. Porque hoje eu sou muito à vontade com a minha forma de ser, entende? Então a arte, ela veio para minha vida como libertadora mesmo, como de libertação mesmo, de monte de coisas que eu trazia comigo, de preconceitos, de reconhecer esses preconceitos, trabalhar. Porque assim, não é só reconhecer, né? Primeiro você precisa reconhecer, e é necessário falar isso, porque tem muita gente que fala assim, eu não sou racista, querido. Né? Pensa, né, primeiro, né, se realmente não é, né? Às vezes a gente nem percebe, não percebe. A gente tem coisas enraizadas que são históricas, assim, que a gente não reconhece. Então, primeiro, joga as armas no chão. Jogue as armas no chão, olhe para você no espelho de frente, reconheça seus erros, para que depois você consiga trabalhar com cada um deles. Entende? Aí você vai trabalhando esses erros e você vai melhorando enquanto ser humano. Enquanto ser humano, numa sociedade que você também critica, que você também sofre com esses preconceitos. Então, começa a partir de você. Né? A parte de você que a sociedade vai para um lugar legal. Primeiro reconhecer, jogar as armas no chão, entender isso e depois querer realmente mudar, querer evoluir, querer ser um ser melhor. E como diz o Harley, de se incomodar com a genitália alheia. Entende? Eu acho que... o fato da arte, e quando você falou assim, você pode falar de diva pop e tal, não sei o quê. Sim, eu tenho divas. E todas mulheres maravilhosas, lindas, femininas, porque além de vê-las, eu também desejava, né? Então, tem essa coisa. E também tem artistas que me representam. Que são artistas que não precisam ser lésbica, sapatão. Hoje...
hoje a gente vê, assim, principalmente na indústria cultural, assim, a gente vê um movimento que é muito importante que a gente não tinha na nossa adolescência, na nossa juventude, de ver artistas como a Pablo Vittar, né? Por exemplo, no próprio hip hop, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre gostava, né, na minha cidade, mas eu ficava sempre um pouco à margem por aquela coisa, né? Falar, o viadinho, o que o viadinho vai fazer lá? Então, quando você vê um Rico da Lazan, por exemplo, você vê, porra, o cara é gay, o cara é rapper, olha que legal. Exato. Sabe assim, então hoje, assim, o jovem, ele tem mais referências. O que a gente tinha, sei lá, era o Legião Urbana cantando, né? E eu gosto de meninos e meninas, que a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, cara, o Legião Urbana tá falando de mim, cara. Nossa, o Renato Russo tá falando de mim, cara. Tem uma câmera no meu quarto. Nossa, hoje eu não consigo ouvir Legião Urbana, velho. É uma depressão imensa. Muito. Ai, gente, o que era ser adolescente dos anos 90, mano? Olha, eu ouvindo essas merdas desse Legião Urbana aqui. Hoje a gente tem depressão, cara. a gente Mas tem era o que a Glória gente tinha, Groove né? falando do cancelamento. Né? Então não tinha. Aí assim, o que Maravilhosa. tinha? Aí tinha o David Bowie, que era o cara que, né, que era fora da Amo. caixinha, né? Que mais que a Madonna, até assim, a Madonna que abraçou, assim, acho que também o gay nessa coisa foi importante nessa época da AIDS, quando a AIDS virou uma peste gay, né? Mas hoje, eu vejo isso que é muito poderoso, é muito importante, é ocupar esses lugares. E a arte, ela proporciona isso, essa visibilidade positiva, né? Vamos assim dizer, né? Tá, sempre vai ter gente que vai falar mal, né? Porque hoje o espírito de porco, filho, no Facebook, Instagram, tá espalhado Por que lá, né? hoje Então não adianta. se fala tão Sempre mal vai ter da gente que vai arte, criticar, mas é gente? importante, mas tá lá, elas estão ocupando os lugares. Tem Isso. tem drag cantando um sertanejo, Sim. tem travesti cantando música, tem mulher trans cantando rap, enfim. A gente vê que está ocupando esses espaços e isso é importante. Na nossa época isso não era muito difícil, sabe? Esses artistas a gente via o quê? O gay era aquela figura afetada na novela, da televisão, que as pessoas riam. Exatamente, Tinha a Vera caricato, Verão, né? da praça, sempre quando tinha alguma novela era um personagem engraçado, que era, né, aquela coisa espalhafatosa. É o gay afetada. chaveirinho, né? A chaveirinho, né? Aí esse todo mundo aceitava. Aí quando colocaram lá o primeiro gay, lá o Sandrinho, era o Sandrinho e o outro Nossa! personagem numa novela, que nem beijo O Harley teve, tem uma memória né? pra Nem novela, beijo assim. teve. Mas aquilo foi no histórico, assim. Falei, nossa, pela primeira vez tem um personagem gay numa história. Ou seja, eles existem. Exatamente. Uai, a gente tá aí, a gente existe. Então por que a gente não pode fazer parte de uma Lembrei ficção, do Félix. né? Lembrei do Félix. Félix O da Félix, novela. cara. Os Que Matheus cena Solano, final é ótimo aquela, ele. assim, maravilhoso. Ótimo. Isso é legal, isso é importante, né? E eu acho que é também cada vez mais importante a gente ocupar espaços e ser representados de outras formas. Não precisa ser a travesti representada com a figura que faz programa na rua. Exato. Pode ter uma travesti executiva numa novela, sabe? Uma travesti médica, E é importante, entendeu? né? E tem que começar a trabalhar essas representações. Isso que é importante, né? exato. Eu acho que isso é muito mais importante do que a gente ficar falando de gênero, de linguagem neutra na língua portuguesa. Com a gente certeza. tem que ocupar esses lugares com a nossa carinha. E falar, olha, sou viadinho, sou caminhoneiro, sou médico, sou lutador de jiu-jitsu. E sou gay. E sou viado. E se assumir quando viado. estiver nesses papéis, né? E, claro, E quando estiver nesses papéis, é. se assumir. Isso é importante. Até o momento que a gente vai chegar, o momento que Que a não vai sociedade precisar vai mais. se respeitar. Exato, E que é. daí não vai se ter importar. necessidade. não Podia vai, todo mundo ser vai bissexual, todo mundo eu ser acho. gay, gente, A vai partir ser de feliz. agora, todo mundo é bi, bissexual. pronto. E, Tá vendo? em favor do surubão de Noronha, né, gente? Por favor, monogamia não dá, né? Surubão. Comigo, na minha perspectiva, eu não, como eu disse, não sou artista, né? Mas a minha perspectiva com a cultura Quem Foi- consome, né? foi principalmente por minha família ser uma família da cultura. Isso facilitou muito, 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 muito meu processo de me assumir, né? Minha mãe do hip hop, meu pai do hip hop e tal. Sempre, a cultura hip hop é uma cultura de aceitação, de grupo, de família a família, né? De apoio irrestrito. É uma cultura de ressignificação, uma cultura de resistência. E esses valores da cultura hip hop foram ressignificados pela minha família para me aceitar. Então a cultura, por meus pais serem pais do hip hop,
eu percebo que foi muito mais fácil pra eles me aceitarem, sabe? Uhum. Porque eles já estão lidando ali com as minorias, eles estão lidando a todo momento com quem é oprimido. Por que eles vão oprimir também, me oprimir também, né? Então, Justamente. eu percebo que teve essa contribuição. Uhum. Bom, agora eu vou fazer o último pedido pra vocês. Eu quero que vocês declarem o voto de vocês em 2022. Isso aqui não é brincadeira. Eu quero que vocês deem um recadinho para as nossas gerações pequenininhas agora, nossas adolescentes e tal, que estão no processo de se assumir. Então, eu acho que esse é o momento que é um momento que gera muita dúvida na cabeça da gente, assim, né? A gente não se conhece, não conhece muito bem nosso corpo. Nosso corpo ainda está em processo de transformação, mas eu acho que é deixar a natureza fluir, sabe? Deixe a natureza fluir e claro, se você estiver num ambiente que você consiga, né, ter um adulto que você possa compartilhar essas suas angústias, isso é fundamental, né? Ou até mesmo você pedir, né, para o seu, né, conseguir uma terapia, alguma coisa desse tipo, que eu acho que é super importante, assim. Eu acho que a terapia para mim foi muito importante na adolescência e eu indico, assim, para todo jovem, né? Mas você pelo menos tem um adulto por perto que você confie, compartilhe um pouco, assim, porque tudo bem, a gente tem os nossos amigos, nossos amiguinhos e tal, mas a gente acaba tendo os mesmos conflitos, né? Então, ter um adulto que a gente possa confiar, que a gente possa contar, falar as coisas, nossas experiências, ter conselhos, isso é muito importante. Muito importante. E leiam e se informam. Exatamente. E para de ficar só em aplicativo de Exatamente. encontro, tá? Vai ler um pouco, vai se informar, vai ter conteúdo. Vai estudar, buscar... vai estudar, porque é assim, gay vai ter que se virar sozinho, viu? Não vai casar e vai ter família. Não tem bolsa gay, Arlen. Não tem bolsa gay. Entendeu? Não tem bolsa gay, então vai ter que se virar sozinho. A não ser que você arrume, né, um namorado que te ame muito. Senão vai ter que ser sozinho. Quer ter uma casa? Vai comprar sozinho. Então vai trabalhar. E você, pessoal? Que recado você dá para nossos adolescentes? Acho que o Harley falou tudo, né? Eu acho que, primeiro, é entender que ninguém precisa abreviar o tempo aqui na Terra só por ser quem é, né? É ser quem é. Só isso. E se ser quem é incomoda quem está ao seu lado, aí faz isso que o Harley falou. Faz isso, vai busca ajuda de um adulto, de quem você se identifica. Exato. Entendeu? Você tem alguém na escola que você se identifica, um adulto, um professor, né? uma professora. Vai fazer terapia com alguém que não seja alguém que seja contra isso também. Porque, infelizmente, temos terapeutas que fazem de serviços, né? E o caso é que, assim, hoje eu acho que é bastante menor, vamos dizer assim, essa dificuldade, acredito eu. Mas quando existe a dificuldade, é porque o local onde ele está é realmente um local sem informação, é uma criação que poda, é uma criação que diz para ele que é errado. Então é por isso que ele já está com problema, porque desde pequeno, né, ele vem com esse ensinamento de que isso é errado. Exato. Entende? A hora que ele começa a entender o que ele gosta, logo em seguida ele descobre que o que ele gosta não pode. Uhum. E aí ele começa a se achar um ET, né? Começa a se achar um fora da casinha. Não, eu tenho algum problema. Eu tenho que... Não posso contar isso para ninguém, porque se eu contar eu vou sofrer isso. Fora aqueles que contam e mesmo assim sofrem, né? Exato. Sofrem esse problema. A gente tem tanta notícia de gente, de jovens, de adolescentes, que ali na flor da idade... acha que o que ele é não pode ser. E isso não existe, né? Isso não existe. O que eu aconselho é busque saber quem você é. E aceite-se, ame-se muito, muito, fortaleça-se, muito, né? muito, porque eu vou te dizer uma coisa. A única pessoa que vai ficar pro resto da vida com você até o dia da sua morte, no final, é você mesmo. Entendeu? É você mesmo. Então, se cuide, se ame, se conheça, se reconheça. Vai ler livros que falam do tema, entendeu? Livros que te orientem, livros que vão te mostrar quem você é e como você deve agir, ou enfim. Sendo você mesmo, acho que é muito mais fácil você enfrentar isso.
enfrentar e entender que se aquele que está do lado fala alguma coisa, comenta alguma coisa a respeito de quem você é, você tem que ter muita força, como você disse, para entender, olha, o que eu sou é o que eu sou, entende? É um problema meu, é algo que eu vou resolver e eu não preciso que ninguém aqui diga eu te aceito ou não te aceito, entende? Porque muitas vezes, Lucas, e o Harley vai entender isso, a gente busca essa aceitação. Sim. A gente necessita. Eu procurei por anos a aceitação da minha mãe. Quanto eu sonhava com a minha mãe aceitando, né? Que é a pessoa mais próxima de mim, que convive muito mais comigo. E isso para mim era uma frustração, e foi uma frustração por muitos anos, E essa frustração é que acaba com a gente, entende? É porque você acha que a mãe ama mais o irmão ou o outro porque você é gay, né? E isso não existe, a mãe ama, ela ama. Às vezes ela não entende aquilo, ela não entende e você precisa entender que ela é de um outro tempo. Exato. Entende? Se você consegue encaixar tudo no seu devido lugar, você consegue entender qual a forma que você deve agir. E respeitar, né? Respeitar, principalmente. Também não queira enfiar a goela abaixo na sua mãe. Respeitar até as limitações de cada um, Até as limitações de cada um, é isso que eu tô dizendo. E a gente acaba se tornando mais maduro que nossos pais, às vezes, né? Nesse sentido. Então, aí você começa a compreender, e isso é fatal. O que você falou é fatal. Um gay, geralmente, dependendo, é muito mais adulto do que um hétero, entendeu? É bem mais adulto porque ele tem necessidade de amadurecer. Exato. Ele tem muito mais cobrança, ele tem muito mais problemas, muito mais que ele precisa se reconhecer, enfim, tudo que eu disse aqui. Então, o conselho que eu dou é esse. Primeiro se aceite, primeiro se ame, mas se ame muito. E depois é que você vai pensar na sociedade, que você vai entender como é que você tem que se colocar, qual que é a melhor forma para você não se magoar, enfim. E vai fazer uma terapia, né? Com alguém que te aceita também, que não te critique pelo que você é. É isso. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos encerrar. Muito obrigado, Harley. Muito obrigado, Pesote. Muito obrigado, minha mãe, que tá aqui hoje. Eu quero falar igual a Luciano Gimenez. Mãe, obrigado por ter metido. Eu quero agradecer ao Julian da LB Music, maravilhoso, dando super apoio aqui. Julian maravilhoso, super ajudou a gente. Sim. Estúdio maravilhoso, muito 10, oferece umas coxinhas, uns brownies. Pode vir pra cá, gente. Vem pra cá, que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Dentro. E teremos mais 2 podcasts. Um abraço.